Bem-vindo ao canal Audiolivro. Descubra agora a plataforma de audiolivros Odyssey, livre de censura. Não perca tempo e siga o canal em odyssey.com/audiolivro. Parte 4. No coração do profundo. A Malteia estava se contraindo mais rapidamente agora, perdendo massa em proporção crescente à medida que sua superfície diminuía. Quanto menor se tornava, mais veloz era o processo. Os oceanos da pequena lua simplesmente evaporariam sob o Michael Ventris se Forster esperasse muito mais. Mas havia perguntas demais que jamais seriam respondidas se aquela extraordinária biosfera desaparecesse no espaço sem observação. Além disso, o professor era um homem impaciente. Sparta estava no comando do submarino Manta quando reentraram no mar fervilhante de vida. Eles já estão aqui, disse Forster surpreso. Os animais que encontramos antes. Estavam esperando por vocês, respondeu Sparta. Aposto que não gostaram nada quando você e Blake foram embora. Abaixo deles, um cardume de lulas luminescentes espalhava-se em esplendor cintilante, uma verdadeira cortina viva, ondulando em uníssono, como se cada criatura participasse de um único êxtase coletivo. Forster ergueu uma sobrancelha espessa em sua direção. Você parece bastante certa disso. Ela tem razão, senhor, disse Blake curvado no espaço apertado atrás deles. Escute o hidrofone. Seguindo a indicação dele, Sparta aumentou o volume dos sensores externos até que os gritos agudos da vida subaquática envolvessem toda a cabine. Estou ouvindo. Não sou biólogo. Pode ser apenas um cardume qualquer. As sobrancelhas de Forster se franziram. Mas há um padrão forte. Mais forte do que antes. Não é regular, mas certos elementos se repetem de forma significativa. Um sinal, talvez? Codificado em guinchos e assobios, disse Sparta. E talvez dizendo a mesma coisa, acrescentou Blake. A mesma coisa que as medusas de Júpiter. Sim, senhor, confirmou Sparta. Dizem a mesma coisa. Forster voltou-se para ela. Eles chegaram. Fez uma pausa. Como você sabe disso, Troy? Não, melhor não perguntar ainda. Refletiu por um instante. Sua análise confirmará isso quando tivermos tempo de examinar as gravações. As coisas estão acontecendo rápido demais para isso, respondeu Sparta. Não antes de sairmos daqui. Ele a fitou demoradamente. Você não me contou tudo. Sabia desde o início o que viemos encontrar, não sabia? Ela assentiu. E hoje nós o encontraremos, disse ele triunfante. Sparta nada respondeu, concentrando-se apenas na condução. Com vigorosas batidas das asas, o Manta avançou seguindo os esquadrões brilhantes em direção ao núcleo luminoso de Amalteia. Como antes, o submarino precisou interromper a descida para reajustar a profundidade, mas agora, com a Amalteia menor, a distância até o núcleo permanecia dentro do limite absoluto de pressão suportado pelo casco. Pouco depois, aproximaram-se do núcleo. O brilho estava em toda parte, mas o calor não. À medida que se aproximavam, perceberam que os múltiplos fluxos de bolhas irradiando em todas as direções provinham de estruturas complexas, torres brancas e incandescentes, com mais de 1 quilômetro de altura, espalhadas sobre um elipsoide perfeitamente espelhado. Mesmo através de dezenas de quilômetros de água, as torres brilhavam mais intensamente que filamentos de lâmpadas incandescentes. Sua luz refletia-se na superfície curva do espelho. Eram esses reflexos, tanto quanto as próprias torres, que à distância davam a impressão de um único objeto luminoso. Forster murmurou. Você sabe o que encontramos, não sabe, Troy? Sei. Não, disse Blake quase sem respirar. Forster então declarou. Uma nave espacial. Fez nova pausa. Uma nave espacial com 1 bilhão de anos. Foi ela que trouxe a cultura X de sua estrela até a nossa. Eles a estacionaram aqui, nos cinturões de radiação de Júpiter, a região mais perigosa do sistema solar fora da órbita solar. Depois a envolveram numa camada de gelo espessa o bastante para protegê-la pelo tempo necessário. Sua voz foi ganhando intensidade. Semearam as nuvens de Júpiter com vida. Gerações inteiras permaneceram aqui em vigilância passiva por nossa causa, sem jamais evoluir, porque o ecossistema atmosférico era simples demais para isso, mas também sem sofrer as catástrofes de um mundo geologicamente ativo, até que o Kon-Tiki revelou que nós também havíamos evoluído. Tornamo-nos uma espécie capaz de viajar entre planetas. Havíamos chegado.
Seu rosto, simultaneamente jovem e envelhecido, assumiu um êxtase quase místico. E agora a nave mundo desperta e se liberta de sua casca. Sparta, percebendo sua exaltação, perguntou com serenidade. E o que acha que acontecerá agora? Forster lançou-lhe um olhar agudo. Existem muitas possibilidades. Sorriu de leve. Talvez venham nos saudar. Talvez apenas se despeçam, tendo cumprido o propósito que os trouxe aqui. Talvez todos estejam mortos. Blake murmurou. Ou talvez tragam o paraíso para a Terra. É isso que sua seita ensina? Nunca foi minha seita, respondeu Sparta. Nem a dela. Silenciaram. O núcleo incandescente erguia-se abaixo deles, crescendo até preencher todo o campo visual. Embora pequeno diante da massa de rocha que antes o envolvera, ainda era gigantesco, um artefato muito maior que a maioria dos asteroides, cerca de 3 vezes maior que Phobos. Desde as primeiras sondagens sabiam que não se tratava de um objeto natural. Ainda assim, contemplar um artefato de 30 quilômetros de diâmetro foi suficiente para deixar até Sparta, habituada a maravilhas, silenciosamente reflexiva. Com sua visão infravermelha, Sparta acompanhava com facilidade as correntes quentes e frias que se moviam sobre o elipsoide brilhante, um relevo de turbulência, redemoinhos e fluxos violentos. As colunas de água superaquecida que subiam das torres eram povoadas por galáxias inteiras de bolhas microscópicas, que para sua visão brilhavam como quasares. Água fria e transparente descia ao redor delas como uma noite púrpura, alimentando entradas abertas na base das torres. Sparta conduziu o manta para longe do calor, deixando que a água mais fria empurrasse o submarino para baixo. Mesmo sem sua visão térmica, teria encontrado o caminho seguro apenas seguindo os cardumes de lulas mergulhadoras. Havia muitos deles próximos ao núcleo, girando em torno das bases das torres, entrando e saindo das bocas das caldeiras incandescentes sem sofrer qualquer dano. Forster gritou para vencer o estrondo das caldeiras. Gostaria de saber qual é a fonte de calor. Parece nuclear. Não dessas estruturas, respondeu Blake. Os instrumentos não detectam nêutrons nem raios gama. Seja qual for a fonte local, não é fissão nem fusão. Haverá tempo para isso depois. Agora quero encontrar uma entrada. Ainda seguiam as lulas. Talvez nossos amigos nos ajudem, disse Sparta. O submarino desceu até poucos metros da superfície brilhante. Não havia placas, rebites, juntas, costuras, nem a menor irregularidade. Era perfeito. Sobrevoaram aquela extensão com lentas batidas de asas, como se cruzassem uma paisagem coberta de diamantes. O horizonte curvava-se suavemente como o de uma lua, enquanto acima deles a água negra estava salpicada de vida, tão densa quanto um céu cheio de estrelas. Blake falou quase num sussurro. E se não conseguirmos entrar? A resposta de Forster veio incomumente hesitante. É difícil imaginar algo mais tentador do que ser impedido de contemplar a maior descoberta arqueológica de toda a história. Sparta permaneceu em silêncio, quase contemplativa, como se nada do que ainda estivesse por vir fosse capaz de surpreendê-la. O destino do cardume de lulas brilhantes parecia ser uma cúpula ampla e baixa, com pelo menos 1 quilômetro de circunferência. Logo estavam sobre ela. Ao longe, nas planícies diamantinas, erguiam-se as grandes torres reluzentes, espaçadas com exatidão em fileiras regulares, prendendo tudo numa rede de reflexos cintilantes. Agora o cardume espiralava acima deles como folhas de outono em cores vibrantes, presas num redemoinho, subindo aos céus líquidos, caindo lentamente e sendo erguidas de novo na dança giratória. A manta abriu caminho pelo centro daquela espiral de criaturas transparentes em ascensão. Lá embaixo, no centro da cúpula, de outro modo perfeita, os 3 submarinistas viram a primeira interrupção na superfície impecável de Amalteia, um orifício circular com cerca de 2 metros de diâmetro. Pequeno demais para entrarmos, disse Forster desolado. Sparta deixou a manta aproximar-se da abertura escura, sondando-a com os refletores. No interior havia outras estruturas brilhantes, uma passagem semelhante a um túnel, cujas paredes apresentavam rendilhados e filigranas metálicas. Isso não parece natural, disse Forster cada vez mais pessimista. Pode ter sido o impacto de um meteoro, sugeriu Blake, inclinando-se entre os dois para enxergar melhor. Que golpe de sorte, comentou Sparta. Um buraco perfeitamente redondo. Meteoros grandes sempre produzem crateras circulares, exceto em impactos muito rasantes.
Blake falava como se insistisse em acreditar na explicação menos extraordinária. Duvido que um meteoro pudesse abrir um círculo tão preciso nesse material, respondeu Sparta. É a mesma substância da placa marciana. Mas veja as bordas, insistiu Blake. Dá para notar que houve algum tipo de explosão. Não creio. Essa gravação interna é complexa demais para ser resultado de uma explosão. Forster pigarreou num som áspero. O que você acha que isso é, Troy? Acho que deixaram a porta aberta para nós. Eles? Isto é uma máquina. Exclamou Forster rouco. Uma máquina com 1 bilhão de anos. Ela assentiu. Uma máquina muito inteligente. Você acredita que foi programada para nos deixar entrar? A transparência do desejo em sua voz era evidente, queria ouvir exatamente aquilo. Sparta assentiu de novo, concedendo-lhe ao menos parte do que ele esperava. Mas, se ele desejava ouvir que seus criadores ainda estavam ali dentro, teria de se decepcionar. Ela estudou o interior do orifício circular e suas superfícies recortadas, serrilhadas. Memorizou tudo. Então, por um instante imperceptível, mergulhou em transe. Num espaço matemático de dimensões inconcebíveis, onde nenhuma sensação do mundo real a alcançava, exceto os guinchos estridentes das lulas ainda ressoando em sua mente. Ali, o olho da alma realizou análise e cálculo. E, de repente, ela compreendeu. Seus olhos brilharam. Voltou ao estranho mundo submarino, meio claro, meio escuro, meio quente, meio frio. A manta pairava na água negra como um organismo vivo. Sem se preocupar em explicar nada a Blake ou a Forster, Sparta acionou os valdos do submarino. Os dedos sensíveis de titânio deslizaram pela superfície interna do cilindro, roçando, acariciando, pressionando texturas que poderiam parecer escória derretida ou joalheria delicada, mas que eram tão simples e intencionais quanto uma constante matemática, como a expansão escrita de π. Algo está acontecendo, murmurou Forster. Não vejo nada, disse Blake. Nem ouço. Eu sinto, quer dizer de algum modo percebo. Os olhos de Forster se arregalaram. Ali. O que é isso? A cúpula baixa sob eles parecia menos sólida, menos absoluta em seu reflexo. Está mais clara aqui, disse ele entusiasmado. Sério? Respondeu Sparta com leve ironia. O chão, quer dizer o casco, seja lá o que for. Está brilhando. Os instrumentos não indicam aumento de temperatura, observou Blake. Eu não disse olhe. Forster praticamente encostou o rosto no visor de polividro da manta. Estou vendo através dela. A cúpula começara a emitir um brilho róseo, suave como um letreiro de neon gigantesco com luminosidade crescente. Rapidamente intensificou-se. E então, de súbito, o que parecia sólido, uma superfície metálica opaca e polida, tornou-se transparente como cristal. Pela primeira vez em vários minutos, a voz de Joe Walsh chegou pelo sonarlim. Estamos detectando alteração no perfil sísmico do núcleo, professor. Que alteração? Perguntou Forster. O computador não consegue interpretar. O núcleo deixou de ser opaco ao som. Não sabemos se temos programas adequados para analisar isso. Apenas grave tudo. Estudaremos depois. Como quiser. Forster, Blake e Sparta contemplavam maravilhados, através da cúpula agora perfeitamente transparente, um espaço aberto e luminoso muito maior que qualquer catedral terrestre. Uma câmara de descompressão, murmurou Forster. Grande o bastante para receber naves inteiras. Não acho que seja exatamente isso, disse Sparta. Ah, claro. O que existe lá dentro não é ar. Blake perguntou. Como será que abrem a escotilha? Como em resposta, a cúpula começou visivelmente a se desfazer. Primeiro, o mecanismo de trava logo abaixo deles, que conservara sua forma, embora parecesse frágil como açúcar fiado, vibrou e dissolveu-se. Do ponto onde estivera surgiu um redemoinho delicado, semelhante a uma sequência de Fibonacci. Era como se o material do casco se afinasse camada por camada, cada vez mais depressa, até restar apenas a última película molecular. E então nem mesmo ela permaneceu. A água precipitou-se violentamente. Arrastada pela turbulência, a manta mergulhou junto. Um instante depois, tudo cessou. A janela diáfana refez-se acima deles. Camadas invisíveis de estruturas moleculares rearranjaram-se em ordem inversa. E, ainda mais rápido do que se tornará transparente, a cúpula voltou a ser opaca.
A última imagem que tiveram, enquanto o submarino girava nos redemoinhos, foi a de um cardume luminoso de lulas cruzando em todas as direções como uma chuva de meteoros. Sparta levou alguns segundos para estabilizar a embarcação. Orientou a manta sem peso, a base voltada para o centro de Amalteia, o chão, e o teto para o centro da cúpula, o alto. Então veio o silêncio. Um silêncio sepulcral. O rugido das torres externas desaparecera. Também sumira a pulsação subsônica que soava como o bater de um coração colossal. Nos hidrofones restava apenas o borbulhar regular de sua própria respiração. "Jo, está me ouvindo?" Chamou Sparta pelo sonarlim. Não houve resposta. Ela não demonstrou surpresa. Nem preocupação. Olhou para Forster. Seu rosto irradiava excitação, não medo. Blake murmurou. O que quer que bloqueasse a assinatura sísmica voltou ao lugar. Enquanto estivermos aqui dentro, não haverá comunicação com a superfície, disse Sparta. Eu já esperava isso, respondeu Forster. Walsh e os outros saberão o que aconteceu. Manteremos o cronograma previamente combinado. Sparta não acreditava que a tripulação compreendesse exatamente o que havia acontecido, mas sabia que eram disciplinados o bastante para não se desviarem do plano da missão. Ela olhou para o console. A pressão externa está caindo rapidamente. Belo mecanismo, comentou Blake. Forster franziu a testa, surpreso. Devem existir bombas enormes em funcionamento. E, no entanto, é completamente silencioso. Acho que são bombas muito pequenas, disse Sparta. Bombas moleculares como as de uma célula biológica distribuídas por toda a superfície da escotilha. Eles eram apenas um ponto minúsculo flutuando no centro de uma imensa cavidade, menores que um guppy num aquário. Uma luz azul pálida, semelhante à que existe a 12 metros de profundidade nos mares tropicais da Terra, emanava suavemente das paredes e do piso da câmara. No teto da cúpula, pontos azuis branquiçados brilhavam com intensidade maior, dispersos de modo aparentemente aleatório. Embora o espectro não alcançasse nem o infravermelho nem o ultravioleta, a luminosidade era suficiente para que Sparta distinguisse claramente a arquitetura elegante da abóbada. O espaço era pouco ocupado. A estrutura era ricamente ornamentada com pilastras que pareciam fundidas, em estilo próximo ao de Antoni Gaudí, arcos curvos e uma intrincada rede de tubulações fractais, tão complexa quanto os alvéolos ramificados de um pulmão. Blake observava quase tão bem quanto ela. Há algo neste lugar. Ele percebeu a mesma impressão que ela, embora sem defini-la. Que parece muito familiar. Para Sparta, a familiaridade era evidente sob um ângulo bastante específico. Você viu o holograma do Templo do Espírito Livre sob a casa de Kingman? Vi. Coloque aquilo num programa gráfico e comprima o eixo Z em cerca de 400%. A cripta sob a mansão inglesa de Kingman fora construída em um gótico perpendicular monumental do século XIV, enquanto aquele espaço se expandia com extravagância ainda maior que as cúpulas centrais da Mesquita Azul. Ainda assim, os elementos coincidiam. Arcos elegantes, simetria octogonal, nervuras entrelaçadas, padrões foliares irradiando de um ornamento central no teto. Tudo evocava uma espécie de alto gótico achatado. Forster esticou o pescoço para olhar através da bolha do manta. E aquelas luzes brancas lá em cima? Parecem estrelas. Crux, respondeu Sparta. Talvez fossem sentimentais. O centro da escotilha por onde entramos marca a posição da estrela-mãe deles. E logo abaixo fica o santuário interior, disse Blake. Exato. Ela fez um gesto em direção a Forster. Logo abaixo, senhor. A entrada. Conduziu a manta pelas águas azuis. O fundo lembrava um recife de coral, intricado, recoberto de formas semelhantes a criaturas com múltiplos braços e tentáculos. Mais abaixo erguia-se uma floresta de tentáculos metálicos congelados, curvos e barrocos, como braços de uma estrela do mar cesto. No centro da estrutura, onde estaria a boca do animal, havia uma abertura escura. Sparta lançou a pequena manta em direção a ela. Instantes depois estavam em águas completamente escuras. Ela acionou os holofotes superiores. Os círculos de luz avançaram pela distância até se dissolverem. Nada abaixo refletia os feixes. A manta pairava num vazio tão vasto que a escuridão parecia absorver toda a referência espacial. Forster murmurou. Sinto-me como uma aranha suspensa sob a cúpula da Basílica de São Pedro. Não sabia que o senhor era religioso, professor. O tom frio de Sparta escondia amusemento.
Ah, não, quero dizer apenas que é uma construção imensa. Ela respondeu. Era exatamente isto que o senhor esperava encontrar, não? A nave que trouxe a cultura X ao nosso sistema solar. Sim, certamente. Havia orgulho em sua voz. Cheguei a defender isso em artigos que quase ninguém parece ter lido, ou se leram, preferiram fingir que eu jamais havia cometido tal indiscrição. Lembro de um artigo na Nature, em 74, disse Blake. Chamou a atenção. Forster lançou-lhe um olhar. Em 74 você mal tinha idade para ler. Li depois nos arquivos. Forster aceitou o elogio com discreta satisfação. Era uma formulação excelente da tese, não acha? Se uma civilização desejasse atravessar o espaço interestelar, como resolveria o problema? Minha proposta era simples: construir um planetoide móvel, uma nave-mundo como a chamei, cuja construção levaria séculos. Pelo menos séculos, comentou Sparta. Seu tom o incentivou a continuar enquanto guiava a manta em direção à água ainda mais escura abaixo. Como precisaria ser autossuficiente e sustentar gerações inteiras, teria de possuir aproximadamente este tamanho. Fez uma pausa. Quantos sóis terão visitado antes de encontrar o nosso e concluir que sua busca terminar aqui? Blake disse. Então o senhor já havia imaginado tudo isso antes mesmo de partirmos. Não tudo. Sparta olhou para ele. Não? Forster respondeu com admiração sincera. Nunca imaginei que fossem criaturas marinhas. Sua voz suavizou-se. Mesmo depois de tudo o que vimos, o gelo, o mar temporário, toda a vida lá fora, nunca me ocorreu que vivessem na água. Quando entramos na eclusa interna, pensei primeiro que a nave tivesse sofrido infiltração, que todos estivessem mortos e que o degelo tivesse inundado tudo. O que fez o senhor mudar de ideia? Você percebeu imediatamente, respondeu ele. A pressão e a temperatura daqui são equivalentes às dos mares rasos terrestres. Sim. E também dos mares que um dia cobriram Marte e Vênus, disse Sparta. Os mundos de sal, como a placa marciana os chama. Ela continuou. Sabíamos que isso significava mundos oceânicos. Não sabíamos o quanto os oceanos eram essenciais para eles. Oceanos com composição química exata para sustentar sua espécie. Algo emergiu então da escuridão abaixo. Uma vasta estrutura de abóbadas cristalinas. Mais abaixo ainda, segundo o sonar do Manta, havia outra concha lisa. Blake murmurou. Se eu tivesse de apostar, diria que estamos dentro de um hangar. Eles devem ter tido naves menores para alcançar os planetas, acrescentou. Forster ergueu os olhos. Será que algum dia encontraremos uma delas? Ou será que voltaram para cá há 1 bilhão de anos? Se isto for um hangar, está vazio, respondeu Sparta. Exceto por nós. Sim. Havia cansaço em sua voz. Que pena. Por que pena, senhor? Perguntou Blake. Forster respondeu lentamente. Porque as máquinas deles continuam funcionando exatamente como deveriam. Seus animais extraordinários despertam após eras congeladas e cumprem aquilo para que foram programados. Mas, aparentemente, passaram-se alguns milhões de anos além do necessário. Olhou para a escuridão. Lá fora tudo vive e funciona. Aqui dentro, tudo está vazio. Sparta e Blake permaneceram calados. Forster também se calou. A manta seguia lentamente pela água escura. Seus feixes azuis branquiçados tocavam estruturas delicadas como algas ou ramos de coral. Por toda parte surgiam passagens escuras, convidando-os para corredores labirínticos. Entradas demais. Nenhuma escolha evidente. Por fim, Sparta disse. Devemos começar a voltar antes que preocupemos os outros. Forster assentiu, ainda mergulhado em pensamentos. Ela então acrescentou, num tom quase tranquilizador. Pense no trabalho que ainda vamos dar a todos. Ele ergueu a cabeça. Sim, mas isto é quase grande demais. Olhou ao redor. Sem falar que está cheio de água. Não se preocupe, disse Sparta. Ainda vamos ocupar muita gente. Forster se moveu no assento. Como? Franziu a testa. Não tenho certeza de que entendi. Vamos usá-los como mergulhadores, colocaremos trajes espaciais neles e os transportaremos até aqui, 2 por vez. A manta pode ser inundada e uma vez que os tragamos para dentro do núcleo, a pressão será suficientemente baixa. Um traje rígido suportará isso sem dificuldade. Ela sorriu. Continua sendo a maior descoberta arqueológica da história, professor. Mesmo cheia de água.
Não quero ocupar espaço aqui com mais uma descrição de todas as maravilhas de Amalteia. Já existem inúmeros documentos, fotogramas, mapas e dissertações eruditas sobre o assunto. Meu próprio livro Ship, aliás, será publicado em breve pela Routledge, mas o que gostaria de lhes transmitir, em vez disso, é a sensação de ser um dos primeiros humanos a entrar naquele estranho mundo aquático. Bill Hawkins virou-se durante o sono, ajustando a amarra frouxa ao redor do corpo, e retomou o murmúrio onírico. Mas lamento dizer, embora eu saiba como isso parece difícil de acreditar, que simplesmente não consigo lembrar o que senti quando o submarino europeu me lançou na escuridão. Suponho que poderia dizer que estava tão excitado, tão maravilhado com tudo aquilo, que me esqueci de todo o resto. Em seus sonhos, Hawkins era um orador brilhante, fluente e elegante, modestamente elegante naturalmente, enquanto sua plateia mudava sem cessar, passando de um auditório lotado a um pequeno estúdio de vídeo, e depois a um círculo de homens barbudos de smoking numa sala forrada de mapas, como num imaginário clube de exploradores. Lembro-me perfeitamente da impressão de imensidão, algo que simples hologramas jamais conseguirão transmitir. Os construtores daquele mundo, vindos de um universo aquático, eram gigantes, pelo menos 4 vezes maiores que um ser humano, ou assim deduzimos pelas dimensões das entradas e corredores, amplos o bastante para acomodar o submarino. Éramos como girinos contorcendo-se dentro de suas obras. Virou-se de novo. Nunca chegamos a explorar os níveis mais profundos, portanto não encontramos muitas das maravilhas científicas reveladas por expedições posteriores. Talvez isso até tenha sido melhor, já havia o suficiente para nos manter ocupados. Supunhamos estar atravessando áreas residenciais, salas de controle e coisas semelhantes, mas a arquitetura era tão estranha e enigmática que jamais tínhamos certeza do que observávamos. Talvez estivéssemos apenas nadando no jardim de um polvo. Fez uma pausa sonolenta. Havia inscrições por toda parte. Milhões de caracteres. Passei a maior parte do tempo tentando decifrá-los. Decifrar apenas o suficiente para captar o essencial. A maioria era tediosamente banal, listas de suprimentos, marcações técnicas, diagramas identificando aparelhos incompreensíveis. Mas não havia imagens de quem os escreveu. Nenhum sinal das criaturas que habitaram aqueles salões intrincados. Pela placa marciana, sabíamos que não lhes faltava vaidade, no entanto, em lugar algum conservaram representações de si mesmas. Nem mesmo superfícies lisas e planas capazes de servir, como a placa marciana e as tábuas de Vênus poderiam ter servido, não estivessem cobertas de símbolos, como espelhos. Hawkins resmungou. No sonho, encarava um espelho coberto de 1000 caracteres alienígenas. Por trás deles havia um rosto. Não o seu. O rosto lembrava o da psiquiatra com quem fora obrigado a conversar antes de ser aceito na expedição. Eu poderia dizer que estava fascinado, maravilhado, mas isso seria impreciso. Agora o sonho assumia um tom mais preciso, quase clínico. O psiquiatra o observava com ceticismo. Na verdade, quando a inspetora Troy me tirou da pequena e apertada manta para o interior quente e fluido do núcleo de Amalteia, empurrando-me para fora de maneira até brusca, aliás, com uma força surpreendente para alguém do tamanho dela, minha mente estava tão cheia de pensamentos sobre Marianne que eu mal prestava atenção ao trabalho pelo qual viajara centenas de milhares de quilômetros. Um rosto desconhecido surgiu de novo no sonho. Hawkins gemeu alto. Abriu os olhos abruptamente na escuridão. O coração batia devagar, pesado. A testa estava coberta de suor. Tateou a bolsa presa à parede, encontrou um lenço de papel e enxugou cuidadosamente o rosto. Jamais conseguiria apagar da memória o rosto de Marianne, escurecido, ensanguentado, terrivelmente deformado, enquanto ela permanecia cega e quase inconsciente nos destroços da nave lunar. Mas menos de 24 horas depois, ele permanecerá de vigia até que o professor o obrigasse a dormir. As células dela haviam se rompido e o sangue se dispersara. A deformação desaparecera. O rosto destruído fora absorvido, digerido. Sua pele voltará a parecer nova, quase infantil. A beleza recuperada lhe causava dor física. Hawkins dividia o pequeno compartimento com o professor, mudará-se para a cabine dele quando Sparta passará a ocupar a de Blake, mas a exploração da grande nave-mundo obrigava a tripulação da Michael Ventris a trabalhar em turnos, e naquele momento estava sozinho. Sabia que não voltaria a dormir. O sonho fora vívido demais.
Nunca havia pensado seriamente, ao menos não de modo consciente, no que faria com suas experiências quando retornasse à civilização. Existiam acordos de confidencialidade, contratos e autorizações assinados antes da partida. Tudo isso apenas obrigava a obter a aprovação do professor antes de qualquer declaração pública, até que os resultados científicos fossem oficialmente divulgados. Forster deixará claro que não pretendia atrasar nada nem silenciar sua equipe. Hawkins percebeu que haveria enorme interesse pelas memórias daqueles que realmente estiveram presentes, inclusive pelas suas. A presença de Randolph mais certamente não ajudava a conter fantasias de fama. Talvez o sonho estivesse tentando lhe dizer algo. Já que não dormiria mesmo, não custava começar algumas notas pessoais. Pegou o gravador de chip, ligou-o e na escuridão rangente do compartimento começou a sussurrar. Retomou exatamente do ponto em que o sonho havia parado. Mal havia passado 1 hora quando Marianne e aquele odioso mais despertaram e começaram a conversar, embora, na verdade, fosse mais quem falasse quase o tempo todo. Fez uma pausa, reorganizando a memória. Como não havia espaço na clínica, acompanhei tudo pelo monitor. Talvez tenha sido melhor, porque duvido que eu conseguisse resistir à tentação de agarrá-lo pelo pescoço. Respirou fundo. Sua persona televisiva é amplamente conhecida, mas engana. Ao vivo é um homem alto, quase cadavérico, de cabelos ralos e cordialidade estudada, a máscara de alguém acostumado a ser simpático com muitas pessoas ao mesmo tempo. Por dentro, porém, é um carnívoro. Eu já sabia disso. Continuou gravando. Imagino que isto seja uma surpresa tão grande para vocês quanto é para mim, disse ele, numa cordialidade completamente inadequada, como se tivesse chegado cedo demais para um jantar. Houve uma pausa. Vejo que vocês já conheceram minha. Hawkins interrompeu o próprio relato. A pausa antes da palavra seguinte foi suficiente para me irritar profundamente. Retomou. Assistente, disse ele. Marianne Mitchell. Nova pausa. De fato, tivemos o prazer de conhecê-la, respondeu o professor com a maior solenidade, devolvendo-lhe a insinceridade com precisão cirúrgica. Depois. E o que o trouxe até aqui? Obviamente houve algum problema. Por que não nos conta? Hawkins apertou os dedos em torno do gravador. Então mais nos apresentou uma história de inocência impecável e heroísmo modesto, seus esforços extraordinários para improvisar um programa capaz de corrigir o defeito do sistema de manobra da cápsula, com a esperança de pousá-la suavemente em Amalteia. Silêncio breve. Nós já sabíamos que era tudo mentira. E, sem dúvida, mais sabia que nós sabíamos que ele estava mentindo, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito, pois também compreendia perfeitamente que os gravadores da nave registravam cada palavra sua e que tudo o que dissesse poderia ser usado contra ele na inevitável investigação do Conselho Espacial sobre o acidente. O professor, com absoluta indiferença, deixou que ele próprio se enforcasse. Quando mais finalmente ficou sem fôlego, esperei que Forster o confrontasse diretamente com as mentiras. Em vez disso, o professor limitou-se a dizer: felizmente, o senhor estará de pé e andando dentro de algumas horas. Fez uma breve pausa. Infelizmente, não retornaremos a Ganimedes tão cedo, e a Amalteia continua sob quarentena do Conselho Espacial. Portanto, receio que o senhor esteja preso aqui conosco. Mas fez o possível, sem grande convicção, para parecer abatido diante da notícia. Forster prosseguiu. Mas, quando vocês se sentirem em condições, aceitaremos de bom grado qualquer ajuda que o senhor e a senhorita Mitchell desejarem oferecer. Ao ouvir isso, senti verdadeira consternação. Porque, veja bem, Sir Randolph, fizemos recentemente uma descoberta extraordinária. E, por coincidência ainda maior, o senhor está aqui para compartilhá-la conosco. Hawkins fez uma pausa no relato. Olhei para Marianne, flutuando em seu arnês de suporte vital quase tão nua quanto no dia em que nasceu, um detalhe que eu não mencionaria se não fosse pela desagradável consciência de que a horrenda figura ancestral demais pairava ao lado dela no mesmo estado. Algo atávico despertou em mim. Quis cobri-la. Um reflexo herdado de atitudes do século passado. Lembrei-me da minha humilhação e decidi que, desta vez, não deixaria as coisas como haviam ficado em Ganimedes. Enxugou novamente o suor do rosto antes de continuar. Mas isso é outro assunto. Respirou fundo. Em qualquer outra circunstância, considerando o que havíamos descoberto, teríamos ficado satisfeitos com ajuda extra. Mas Sir Randolph mais era uma cobra, e o professor sabia disso.
Era verdade, mas não tinha para onde ir sem a Michael Ventris. Ainda assim, havia dúvidas sobre até que ponto poderíamos legalmente impedir seu acesso às comunicações. O professor resolveu a questão imediatamente. Assim que saiu da enfermaria e ficou fora do alcance de audição da clínica, chamou-nos de lado e disse: "Espero que todos possamos conviver em paz. Por mim, eles podem ir aonde quiserem e gravar o que quiserem, desde que não levem nada, e desde que não transmitam nada antes de voltarmos a Ganimedes." Sênio respondeu naquele tom preguiçoso e enganador que sempre indicava que já estava pensando vários passos à frente. "Não vejo como vamos impedi-los. E se ele tentar consertar o rádio da cápsula? Principalmente porque ele não está realmente quebrado." Forster sorriu com entusiasmo súbito. "Nem pensar. Para começar, isso seria adulteração de provas." Hawkins retomou. "Eu ainda estava distraído, remoendo tudo o que dizia a respeito a Marianne, mas foi mais ou menos nesse ponto que voltei a prestar atenção. Então perguntei: não vamos nem informar Ganimedes sobre o que aconteceu com eles?" Forster permitiu-se um leve sorriso. "Não, Bill. Suspeito que também sofreremos uma falha de comunicação, do mesmo tipo que acometeu a cápsula de Sir Randolph." Seu sorriso tornou-se mais agudo. "Infelizmente, dentro de 1 ou 2 dias, a notícia se espalhará de que já não estamos sob proteção direta do Conselho Espacial aqui. Mas, se conseguirmos retardar a interferência do mundo exterior, teremos tempo de conhecer melhor os nossos hóspedes." Hawkins fez nova pausa. "Até então eu vinha me comportando como o moralista do grupo, por Marianne, ou pelo menos era assim que eu justificava para mim mesmo." Baixou a voz. Mas naquele instante surgiram novas possibilidades. Marianne e eu incomunicáveis. Porém Forster ainda não havia terminado. Ainda guardava outro truque. "Antes que percamos contato com o restante do sistema solar", anunciou ele, "vou registrar uma reivindicação formal sobre a Malteia." Fiquei sem entender. "Como o senhor pode fazer isso?" "A legislação espacial proíbe entidades privadas de reivindicar posse sobre corpos celestes." Forster lançou-me aquele sorriso torto tão característico, uma sobrancelha arqueada, a outra baixa. "Não estou anexando um corpo celeste, Sr. Hawkins." Então acrescentou: "O núcleo de Amalteia é uma nave espacial abandonada. Em nome da Comissão Cultural, protocolei uma solicitação de salvamento." Seu tom endureceu. "Se mais tentar levar qualquer lembrança, estará roubando do Conselho dos Mundos. Explicarei isso a ele antes que tenha alguma ideia brilhante." Hawkins suspirou. "E foi isso. Nos últimos 3 dias, o professor nos manteve tão ocupados que mal consegui trocar uma palavra reservada com Marianne." Através do casco da Michael Ventris, ouviu-se o impacto metálico das escotilhas e o chiado dos gases. Era hora da troca de turno. Hora de vestir novamente o traje espacial. Antes de se mover, Hawkins registrou um último comentário no gravador. "Mas não tive tempo nem de pensar nela tanto quanto imaginava." Olhou para o gravador. "Os níveis da nave mundo que vimos até agora exigiriam uma vida inteira de exploração." Pausa curta. "E esta tarde encontramos a embaixadora." Mergulhar pelas águas agora rasas até o núcleo era como mergulhar numa boilabaisse viva, saturada de organismos. As grandes torres térmicas do núcleo fervilhavam continuamente, agitando a mistura como se trabalhassem numa cozinha desde a eternidade. Restavam menos de 12 revoluções de Júpiter para que a superfície espelhada do núcleo se tornasse novamente estéril no espaço, e toda a vida que produzira evaporasse no vácuo. Dentro do núcleo frio, a manta, negra, iridescente, respirando por brânquias, com pele lisa e escorregadia para atravessar a água, olhos intensos como faróis noturnos, parecia perfeitamente adaptada à escuridão líquida. Ao lado dela, exploradores em volumosos trajes espaciais brancos flutuavam como bonecos afogados. Eram, sem dúvida, os arqueólogos mais afortunados da história humana. Tinham encontrado uma nave espacial do tamanho de 12 cidades terrestres, cada uma encerrada em esferas finíssimas, frágeis como balões, encaixadas umas dentro das outras e inteiramente preenchidas por água. Congelada por 1 bilhão de anos a temperaturas próximas do zero absoluto, aquela nave do tamanho de um mundo fora preservada com perfeição. Agora parecia completamente deserta. A vida aquática simples que fervilhava do lado de fora não penetrava na água estéril e mais quente do interior.
Presumivelmente, os habitantes daquela gigantesca nave haviam partido para colonizar o sistema solar há mais de 1 bilhão de anos. Mas ela era tão vasta que ninguém podia afirmar se algum ser inteligente recém-descongelado não apareceria logo adiante, na curva seguinte de um corredor interminável. Milhares de câmaras imensas lembravam formações submarinas naturais. A única diferença era a ausência absoluta de vida. Restavam apenas artefatos em quantidades quase absurdas. Ferramentas, instrumentos, possíveis móveis, objetos gravados, utensílios simples e complexos, alguns de função previsível, outros inteiramente enigmáticos. Havia tanto material que meia dúzia de humanos mal conseguiria iniciar uma catalogação. Forster, com Sparta pilotando o submarino, encontrou a chamada Galeria de Arte na manhã do segundo dia, durante um levantamento rápido do hemisfério polar sul. O termo lhe surgiu espontaneamente, e, de fato, não havia nome melhor para o edifício, pois sua função parecia praticamente inequívoca. Como alguém já disse, resmungou Forster para o grupo, já com o cansaço afetando seu entusiasmo e tornando, de maneira incomum, menos preciso, a arte de um povo revela sua alma. Talvez, nestes compartimentos, encontremos a chave para a alma da cultura X. Determinou então que a expedição concentraria ali todas as suas energias. Foram necessárias 6 preciosas horas para aproximar a Michael Ventris o máximo possível do Polo Sul, sem expor a nave ao bombardeio constante da radiação de Júpiter. Depois disso, utilizaram a toupeira velha pela última vez para abrir mais uma fenda no gelo, agora visivelmente mais fino. Forster dividiu a equipe em 3 grupos. Para um arqueólogo, possuía ocasionais lampejos de entendimento sobre o comportamento humano. Por isso, fez questão de separar mais de Marianne Mitchell e Marianne de Bill Hawkins. 2 tripulantes da Michael Ventris, Josepha Walsh, Angus Emicênio e Anthony Groves, permaneciam sempre a bordo, um dormindo, outro de prontidão, enquanto o terceiro trabalhava com os demais. Dentro do núcleo, a nave Mundo, uma pessoa precisava permanecer na manta enquanto outras 2 operavam em trajes espaciais. Era um bom plano. E funcionou, pelo menos nos primeiros turnos. Forster, Josepha Walsh e Randolph Mais formaram a primeira equipe. Blake Redfield, Angus Emicênio e Marianne Mitchell, a segunda. Tony Groves, Bill Hawkins e Ellen Troy, a terceira. As viagens da manta até a superfície tornavam-se progressivamente mais curtas à medida que o oceano de Amalteia, semelhante a um Ártico em colapso, evaporava rapidamente. Então a Michael Ventris apresentou um problema em seu escudo supercondutor contra a radiação. Mesmo na sombra de Amalteia, o escudo era vital para a segurança de todos. Sem ele, seria necessária a partida imediata para Ganimedes. Walsh e Emicênio precisaram ser deslocados para o reparo. O concerto consumiu um dia inteiro e avançou pelo segundo. A agenda de Forster mergulhou no caos. A partir daí, ele montava equipes com quem estivesse disponível. A estrutura que chamava de Galeria de Arte era gigantesca, mesmo para os padrões da raça que construíra a nave Mundo. Não havia nela nada de frio ou mecânico. Como as demais construções do interior, era formada pelo material semimetálico brilhante que desafiava a análise humana havia décadas, desde que a primeira amostra fora encontrada em Marte. Seu ponto mais elevado alcançava metade da distância entre os 2 níveis internos mais profundos, o maior espaço aberto de todo o núcleo. Embora ultrapassasse facilmente a altura da Torre Eiffel, sua forma lembrava a abside de Catedral de Notre-Dame, com contrafortes incluídos. Sir Randolph Mais, cuja tendência natural ao grandioso encontrou ali terreno fértil, insistiu em chamá-la de o Templo da Arte. Ninguém havia encontrado qualquer vestígio de algo remotamente religioso na nave Mundo. Ainda assim, o nome pareceu adequado. E acabou permanecendo. Após apenas um dia de exploração, Forster estava em êxtase. Esvaziem os melhores museus da Terra, declarou, retirem todos os seus tesouros legítimos e também todos os roubados, saqueados ou adquiridos de maneira ilícita, e ainda assim não chegarão perto da quantidade de peças de qualidade que estamos encontrando aqui. Sua estimativa inicial situava o número de peças expostas entre 10 e 20 milhões. Era impossível saber que fração da diversidade cultural alienígena aquilo representava. Mas, no melhor cenário, tratava-se do mais extraordinário remanescente de uma civilização cuja história fora muito mais longa que toda a história humana na Terra. 2 dias se passaram.
Com a programação original já completamente abandonada, Tony Groves ficou no submarino enquanto Bill Hawkins trabalhava na água com Marianne. Era a primeira vez, desde o acidente, que ele ficava verdadeiramente a sós com ela. Ainda que estivessem submersos e vestidos em trajes espaciais, até um patriarca do século passado consideraria redundante qualquer acompanhante. O próprio trabalho lhes oferecia assunto suficiente para evitar temas delicados. Hawkins sentia-se grato pela cordialidade dela. Aprovava a facilidade com que assimilava instruções. E estava genuinamente impressionado com a habilidade que demonstrava. Aprenderá rapidamente a mover-se no traje e executar tarefas com precisão. Tal como ele, começara em desvantagem. Na verdade, aprendia mais depressa. Naquele momento registravam um longo friso de metais coloridos. Bronze, ouro, prata e cobre oxidado em verde. Parte entalhada. Parte fundida. O efeito lembrou Hawkins de técnicas de colagem com explosivos de alta potência do final do século XX. Mentalmente anotou perguntar a Blake sobre aquilo. Numa conversa casual, Blake revelara conhecer bastante sobre explosivos. O friso retratava o fundo oceânico. Uma vasta coleção de criaturas marinhas. Era claramente uma cena natural, não o interior artificial da nave. Embora lembrasse um recife de coral na costa da Austrália, nada ali correspondia exatamente à fauna terrestre. Ao lado de muitas plantas e animais havia inscrições incisas. Nomes talvez. Como os nomes gregos antigos ao lado de retratos de santos em ícones dourados. Ali identificavam corais, vermes, criaturas espinhosas, peixes de recife, seres flutuantes em forma de guarda-chuva, fitas e múltiplos braços, além de grandes animais agrupados como tubarões ou golfinhos, de corpos hidrodinâmicos, velozes como torpedos vivos. Hawkins conseguia decifrar facilmente os sons representados pelas palavras. Mas o resultado não correspondia a nenhum idioma terrestre que conhecesse. As imagens metálicas refletiam a luz móvel de sua lanterna. Ele avançava lentamente pela água escura, quase em transe. Tão absorto que só percebeu tarde demais ter penetrado num espaço estreito demais para Manta acompanhá-lo. Tony? Onde foi que eu perdi você? Nenhuma resposta. Foi então que percebeu. Marianne também não estava mais ali. Virou-se imediatamente. Os trajes espaciais não possuíam sonar. Os rádios funcionavam mal debaixo d'água, sobretudo entre superfícies altamente reflexivas. Ainda assim, Hawkins não se alarmou de imediato. Não podia ter se afastado muito da Manta. E Marianne certamente estaria próxima do submarino. Apesar de corajosa e de aprender depressa, Marianne também era sensata e costumava manter-se sempre ao alcance de ajuda. A passagem estreita bifurcava-se e, em seguida, bifurcava-se novamente. Todas as superfícies dos corredores divergentes estavam cobertas por intrincados relevos e entalhes metálicos. O feixe da lanterna de Hawkins agora incidia sobre paredes em direção oposta à de um instante antes. Embora tudo parecesse familiar, nada era exatamente igual. Tinha certeza de já ter passado por ali. Mas onde? Aquela passagem à esquerda, talvez. Quando se preparava para entrar, julgou perceber um lampejo branco no limite do campo visual, no extremo do alcance de sua luz, cerca de 10 metros adiante, em outro corredor. Marianne? Seguiu por uma passagem diferente, perseguindo um fogo-fato que talvez não passasse de seu próprio reflexo. Um instante depois, chegou a uma pequena câmara circular, ponto de encontro de 6 corredores ramificados. Foi então que sentiu a primeira pontada real de inquietação. Exatamente no momento em que seu feixe de luz encontrou a estátua. O primeiro encontro com uma grande obra de arte produz um impacto impossível de reproduzir. Ali, porém, o tema alienígena elevava essa experiência a algo quase avassalador. Fundida com maestria e autoridade num metal de tonalidade suave e brilho semelhante ao estanho, erguia-se uma criatura claramente modelada a partir de um ser vivo. Até onde Hawkins sabia, era o primeiro ser humano a contemplar a verdadeira aparência de um representante da cultura X. 2 olhos refrativos fitavam-no serenamente. Olhos de cristal, como aqueles que os gregos haviam inserido em seus bronzes de tamanho natural. Mas esses olhos estavam separados por 30 centímetros, num rosto 3 vezes maior que um rosto humano. Um rosto sem nariz. E com uma boca que talvez nem fosse boca, mas uma complexa dobra de carne. Ainda assim, a impressão transmitida era de serenidade acolhedora.
Embora nada naquele rosto ou naquele corpo fosse humano, a figura comoveu Hawkins profundamente. O artista ultrapassara as barreiras do tempo e da cultura de uma forma que ele jamais acreditara possível. Havia muitas coisas que os seres humanos não partilhavam, nem poderiam partilhar, com os construtores daquele mundo. Mas tudo o que realmente importava, pensou Hawkins, eles certamente teriam em comum. Não humano, pensou. Mas ainda assim humano. Tal como se pode reconhecer emoções no rosto estranho e familiar de um cão ou de um cavalo, Hawkins sentiu que compreendia os sentimentos daquele ser submarino cujos olhos cegos agora o observavam. Ali havia sabedoria. Autoridade. Um poder calmo e seguro. Sua mente, treinada pela história da arte, procurou uma equivalência terrestre. O retrato de Giovanni Bellini de Leonardo Loredan, banhado por luz perolada, como se viesse de janelas invisíveis abertas para um mar enevoado. Mas havia também tristeza. A tristeza de uma raça que fizera um esforço colossal e o fizera em vão. Hawkins flutuava imóvel diante da criatura, que parecia encapuzada pela própria carne. Como uma lula gigante, um alto manto elevava-se acima do rosto, cingido por tentáculos. Mas, diferentemente de uma lula, o corpo era longo. Um elipsoide estreito cuja metade inferior terminava em poderosas nadadeiras. Brânquias marcavam o manto em padrões de chevron. A entrada de água localizava-se acima do rosto, separada da aparente boca, coroando a testa como um diadema. Por que aquela representação solitária dos amaltianos, como Hawkins passou imediatamente a chamá-los? Não sabia. Sabia apenas que fora colocada ali deliberadamente. Como ponte através do tempo. Como saudação a quaisquer seres que um dia alcançassem aquela grande nave. O fato de estar naquela câmara, isolada do exterior por corredores estreitos, sugeria que criaturas de porte semelhante ao deles eram esperadas. Ou, pelo menos, autorizadas a entrar. Bill, é adorável, disse a voz de Marianne em seu comunicador privado. Assustado, ele tentou virar-se sem sucesso. Ela flutuava a apenas 3 metros atrás dele, aproximando-se em absoluto silêncio. Como conseguiu chegar atrás de mim? Perguntou abruptamente. Achei que tivesse seguido por aquele lado. Ah, foi? Bem, você não poderia estar me seguindo. Era eu quem estava seguindo a luz da sua lanterna. Parecia ligeiramente irritada. Você me deu um susto enorme. Fiquei sozinha pareceu 1 hora. Na verdade, uns 5 minutos, respondeu ele. Mas lhe devo um pedido de desculpas. Precisamos ser mais cuidadosos. Acho que simplesmente me deixei levar. O olhar brilhante de Marianne permanecia fixo na estátua. É maravilhosa, sussurrou. Imagine, esperando aqui na escuridão por todos esses milhões de anos. Mais do que alguns milhões. Pelo menos 1 trilhão, ou 1 bilhão, como se diz na América do Norte. Precisamos dar um nome a ela. Isso me parece um pouco presunçoso. É como um emissário, eu acho. Alguém deixado aqui para nos receber. Ignorou a objeção dele. Quem a criou sabia que um dia alguém chegaria aqui. Há algo de nobre nela, e algo profundamente triste também. Virou-se para Hawkins, ainda tomada pelo encantamento. Você não sente isso? Através da viseira, iluminada apenas pelo reflexo das lanternas, Hawkins voltou a observá-la. Naquele instante, convenceu-se de que sua primeira impressão a respeito dela estava correta. Apesar de tudo o que acontecerá em Ganimedes e depois, continuava sendo a mulher mais bela que já conhecera. E a mais encantadora. Quando ela ergueu os olhos verdes para ele, sentiu novamente aquela dor familiar, crescente, no lugar onde seu coração deveria estar. O embaixador, disse Marianne. Vamos chamá-lo de embaixador. E, provavelmente, pensou ele, também a mais inteligente. Lembrando-se abruptamente de onde estava, voltou os olhos para a estátua. E percebeu que a reação dela ao embaixador era quase idêntica à sua. Bill, você não acha que deveríamos levá-lo conosco? Sussurrou ela. Para que as pessoas da Terra e dos outros mundos possam ver o que realmente encontramos aqui. O professor não é contra transferir alguns artefatos para museus apropriados, eventualmente. Uma pena que Marianne não percebesse a diferença, afinal, ela não tinha formação em arqueologia. Mas não antes de todo o registro ser concluído. Quanto tempo isso levaria? No caso de Amalteia, significa registrar completamente o contexto de cada descoberta, e isso simplesmente não será possível no tempo que temos.
Serão necessárias centenas de pessoas, talvez milhares, trabalhando durante muitos anos para fazer aqui o que precisa ser feito. Se fosse apenas esta peça, não prejudicaria o registro, insistiu ela. Hawkins refletiu. Talvez ela tivesse razão. Ou quase. A remoção de uma única estátua, depois de fotogrametrada e holografada, provavelmente não comprometeria a compreensão arqueológica de Amalteia. Mesmo assim, ele não queria estimular essa linha de pensamento. Deve pesar 1 tonelada. Vai ter de esperar. Ela franziu a testa, genuinamente perplexa. Não pesa nada. Não mais do que nós. Peso é uma coisa. Inércia é outra. Ela se irritou. Disso eu estou perfeitamente ciente. Certo. E eu não sou físico. Só sei que Walsh disse que não temos combustível suficiente, especialmente porque ainda vamos levar você e mais de volta para Ganimedes. Sem falar no seu cruzador lunar. Ele a observou com cautela. Melhor conversar com o professor. Ela sorriu levemente. Não se preocupe, Bill. Não vou insistir. E, por enquanto, o assunto morreu ali. A saída do labirinto revelou-se mais simples do que a entrada. Encontraram Tony Groves esperando junto à manta, a poucos metros dali, sem sequer ter tido tempo de se preocupar com a demora dos dois. Retornaram sem incidentes. Isto é, exceto pelo segundo vislumbre que Bill Hawkins teve de algo pálido à distância, piscando na água escura, ora visível, ora desaparecendo. Definitivamente não era Marianne. Ela nadava à sua frente, claramente identificável dentro do volume rígido do traje espacial. Randolph. Acho que você poderia convencer Forster a reconsiderar. É a coisa mais comovente que eu poderia imaginar. Marianne e mais encontrarão-se sozinhos no corredor diante da sala de equipamentos. Ela estava terminando seu turno, retirando o traje espacial ainda úmido. Ele mal conseguia despertar por completo, segurando uma xícara de café quente que Angus Emicênio lhe trouxera com gentileza. Seu jovem amigo Hawkins tem razão, Marianne, respondeu mais. Se for tão grande quanto parece, não há como trazê-lo de volta. Pelo menos não sem abandonar nossa pequena nave lunar. O cruzador lunar. Por que Forster insiste tanto em trazer aquela coisa horrível de volta? Vingança contra mim, murmurou mais em tom conspiratório. Por mais que tenha precisado da nossa ajuda, suspeito que ainda queira nos fazer parecer culpados diante do inquérito. Mas como ele pode fazer isso? A indignação dela era genuína. Mas deu de ombros. Mas sua mente já estava em outro lugar. Esse seu embaixador está no centro da maior descoberta de nossa época, disse ele, baixando ainda mais a voz. E aposto que Forster pretende manter isso em segredo. Em segredo? Forster não é um arqueólogo de verdade, Marianne. Não vou repetir tudo, você e eu já discutimos isso vezes suficientes. Fez uma pausa, estudando cuidadosamente a reação dela. Até o nome do navio dele é uma pista. Esse tal de Michael Ventris, a quem ele tanto admira, o homem que decifrou o linear B. Michael Ventris. Mas Evans, o homem que descobriu os minoicos, recusou-se a publicar suas tabuletas em linear B durante 30 anos. Só o fez quando novas descobertas o forçaram. Arthur Evans. Precisamos fazer o mesmo com Forster. Precisamos obrigá-lo a divulgar isso. A voz dele ganhou firmeza. Precisamos produzir nossos próprios hologramas do embaixador e transmiti-los agora, por um canal seguro, para garantir que nada impeça sua publicação. Como mais já previa, Marianne concordou de imediato. Como podemos fazer isso? Mais sentiu um alívio silencioso. Havia conseguido levá-la rapidamente às questões práticas, antes que o subconsciente dela questionasse a lógica do raciocínio. Felizmente, Forster admirava Ventris, mas jamais lhe ocorrerá que não fora Ventris quem esconder as tabuletas durante décadas. Venha comigo até os dormitórios, sussurrou mais com urgência. Todos já saíram. Podemos conversar melhor lá. É arriscado, mas acredito que seja possível. Ele sempre precisava lembrar a si mesmo de que Marianne era intelectualmente brilhante, embora ainda inexperiente em certas coisas. Começou então a esboçar um plano, satisfeito por perceber que seu cérebro matinal, ao menos dessa vez, não o traía.